Muito bem, então oficialmente vamos na aula número 2 deste curso e conforme nós conversamos na aula passada, visitamos uma série de informações a respeito de vetores, né, a definição do que era um vetor, ou melhor dito, definição do que era o conjunto que contém esses vetores, denominado de espaço vetorial. Então, basicamente, atribuíamos o selo de vetor a entidades que satisfizessem um conjunto de propriedades algébricas. Começamos a falar sobre o que significava dependência ou independência linear desses vetores e automaticamente surgia o conceito de dimensionalidade do recipiente, que seria a caixa, né, o conjunto. E em função dessa dimensionalidade poderíamos definir, em certa forma, uma espécie de tamanho do conjunto, né? E pelo menos fizemos uma distinção entre conjuntos de dimensão finita e de dimensão infinita, né? Quando o número n da dimensão é um número finito, dizemos que o sujeito é um espaço n-dimensional, né? com dimensão finita, e passamos também a definir o que chamaríamos um espaço euclidiano, que era aquele conjunto que continha vetores, com todas as propriedades de um vetor, mas a dimensão dele era finita e tinha, além das propriedades que citamos anteriormente, um novo tipo de operação chamado produto interno. E esse produto interno nós utilizaremos atribuindo a ele um significado físico muitíssimo ao longo deste curso, e também listamos uma série de propriedades, dentro delas, aquela que permitia calcular um tamanho, né, uma medida, ou algebricamente uma norma desse vetor, e particularizamos também nosso estudo para espaços euclidianos tridimensionais, né, aquele n fixado em 3, o que me permitia fazer aquele mapeamento desse espaço euclidiano tridimensional com o nosso mundo geométrico. Temos aqui um minutinho, um comentário. Quando nós atribuímos nosso espaço algébrico à dimensão 3, podemos realizar aquela correlação entre nossa visualização, percepção geométrica com esse mundo algébrico. E aí aproveitamos uma espécie de pausa de fixar um formalismo entre esse mundo geométrico e nosso mundo algébrico. E começamos a definir um conjunto conhecido na literatura como espaço euclidiano de pontos, já fazendo referência física a um ponto como uma posição no nosso espaço geométrico tridimensional. Como cada ponto normalmente ele fala de uma região, de uma vizinhança física de um corpo que está nessa posição, ou seja, eu quero depois me referir a partículas que estão ali dentro desse corpo vinculadas a essa posição e atribuir propriedades físicas a ela. Então, para não dar um nome a essa partícula de João Pedro Maria, a melhor forma de fazê-lo, considerando que teremos infinitos desses indivíduos, era nomeá-lo pela posição que ele ocupa dentro de um sistema de referência. Entendemos como sistema de referência aquelas paredes do laboratório que, em algum sentido, estão fixas em relação àquele corpo que estamos estudando. E para poder referenciar essa partícula que ocupa essa posição, nada será mais justo que atribuir um vetor posição, que é aquele que está definido como a diferença, né, ou como a linha que une o ponto de origem desse sistema de referência e o ponto P de interesse. Então, essa posição, esse vetor, agora sim, esse vetor será basicamente o nome daquela partícula. Então, é justamente nesse momento, e fizemos isso em comentário na aula passada, onde amarramos aquele primeiro conjunto de espaço euclidiano de pontos com um espaço vetorial associado
que é aquele espaço vetorial, agora sim, vetores algébricos que denotam a posição desse ponto nesse espaço geométrico. Comentamos também que havia uma série de possibilidades de montar sistemas que permitam a localização desses pontos de espaço, conhecidos como sistema de coordenadas. Nesse sistema de coordenadas havia um conjunto de números, chamadas coordenadas, que quando movimentamos um número deixando outro fixo, o ponto de posição se desloca, gerando o que chamamos de curvas coordenadas. As tangentes dessas curvas de coordenadas são frequentemente utilizadas como base do sistema vetorial associado. Então, ali montamos um comentário sobre sistema de coordenadas cartesiano e outras curvilíneas. E agora, nosso intuito era começar a falar de componentes, que até nós especificarmos uma situação diferente, nós trabalharemos com sistemas de coordenadas cartesianas, cujas tangentes a essas curvas coordenadas são uma base que é fixa e que não muda em função do ponto, e cujas vetores da base são mutuamente ortogonais entre si. Então, essa é a questão que nós passaremos a discutir agora, falando sobre base de um espaço vetorial euclidiano 3D. Então, tentando fazer aqui um desenho que ilustre, se nós temos, por exemplo, o caso genérico de curvas cartesianas curvilíneas, o sistema de coordenadas curvilíneas, isso significaria, por exemplo, que tangente a essas curvas, nós podemos definir uma base desse espaço tridimensional, onde esses vetores da base nós podemos chamar de E1, E2 e E3. Em geral, eu vou colocar aquela cobrinha embaixo, mas se eu esqueço disso, vocês me lembram ou subentendem. E o que é interessante notar, ou vale a pena notar, que não há necessidade que este ângulo que esteja aqui não é necessariamente de 90 graus. Basta que cada um desses vetores seja linearmente independente. Em contraposição, a base de vetores, a base chamada cartesiana, nós teremos que cada um desses vetores são perpendiculares entre si, e neste caso, sistema cartesiano, nós teremos uma propriedade extremamente importante, que me diz que o vetor EI, produto interno com EJ, é igual a 1 se I igual a J, 0 se I é diferente de J. Ok? Este indivíduo é também denotado como delta IJ, que tem justamente esta propriedade, conhecido como delta. Não é o que acontece neste caso. Neste caso, um caso genérico, o componente EI, produto interno com EJ, dá um coeficiente que chamaremos um número, GIJ. E não necessariamente é igual a 0. Ok? Este é o caso geral, sistema geral. Sistema geral. E este é o caso de um sistema cartesiano. Pois, se temos uma base ortonormal, que é o caso do sistema cartesiano, então nos encontramos nesta condição que acabei de falar, né? Esta situação que está aqui. Então, se admito, por exemplo, que temos um vetor U, e esse vetor U é dado pela composição de coeficientes, números, né?
U sub I vezes EI, e aqui vou já ir preparando uma notação que vamos utilizar muito. Vejam que, a rigor, eu deveria fazer o seguinte. Aqui deveria incorporar a expressão de uma somatória de I igual a 1 até 3. Mas isso se torna, quando já sabemos que estamos trabalhando com conjunto de dimensão 3, muitas vezes essa somatória se torna pesada na notação e desnecessária. Existe uma maneira de criar uma espécie de critério que me permita prescindir da expressão da somatória. Então, observemos que aqui isto corresponde a escrever U1 e 1 mais U2 e 2 mais U3 e 3. Como poderíamos fazer para prescindir disto? Notar que neste coeficiente que neste termo que está aqui montado, temos o produto de duas entidades, um escalar e um vetor, e o subíndice que as caracteriza está repetido, o índice I está repetido. Automaticamente isso vai indicar uma somatória de maneira tal que eu posso prescindir desta notação e simplesmente colocar o I e I. Isso vai ser chamado de notação de Einstein ou notação inicial. Facilita a leitura dos documentos. Praticamente vocês encontrarão isso em todos os livros de álgebra que trabalhem. E tem outras pequenas regrinhas que vão nos auxiliar para interpretar e prescindir de notação excessiva. Bem, esse é o vetor U. Notemos que nessa sequência temos coeficientes escalares e temos vetores. Novamente, minha tendência é eu esquecer do tiozinho embaixo, mas deveremos entender que muitas vezes não há como, digamos, teremos que ir criando a costume de interpretar cada um desses coeficientes, quem é quem, até porque certas operações não poderão ser possíveis. Se em algum desses termos, como aconteceu aqui, não é U3, E3, eu esqueci o tiozinho, tem alguma parte que está errada nessa somatória, não posso somar um vetor com um escalar. Então, algum dos dois terá que ser um vetor, e obviamente aqui pela notação é natural que seja o E3. Né? Então, o contexto vai ir ajudando também para entender pequenos errinhos de percurso. No livro, de novo, lembramos que isso se resolve com um negrito. Esse é o vetor U. Vamos supor, por exemplo, que esse vetor U fala deste indivíduo que está aqui. Por outro lado, posso incorporar agora um vetor V, e queria fazer o produto interno entre esses dois. Então, aqui teremos o vetor V, e na nossa notação significa VJ e J. Por que eu troquei o subíndice e não coloquei como I? Justamente porque eu quero notar que a somatória do V e do U são somatórias completamente disjuntas uma das outras. Ok? Então, digamos, me cuido com essa notação para não fazer coincidência de índices indevidos. Então, o que nós queríamos fazer agora? Ok, nós sabíamos que o produto interno de U com V é, por definição, o tamanho de U pelo tamanho de V pelo cosseno do ângulo θ que nós temos entre ambos. Aqui vale a pena anotar uma questão. Dado U e V, o produto interno de U com V dá um número. E ele, por própria definição, é completamente indiferente da base que estou usando para representar o próprio U e o próprio V. Notemos que, pela definição, eu não precisei da base para poder definir o produto interno. A entidade V e U são independentes da base. É claro que posso, por comodidade, usar a base para usar e falar de componentes, mas esse é o assunto que vem aqui a seguir.
Este sujeito é chamado, então, de componente, e este elemento, que é um vetor, um sujeito da base. Em cada um dos dois, teremos componentes diferentes, entretanto, utilizando a mesma base. Quando nós fazemos o produto de U por V, agora, em termos de sua descrição na base, teremos aqui o I por EI, produto interno, com VJ e J. Devido à linearidade da operação, eu posso dizer que isto é a mesma coisa que o I por VJ e I, produto interno com EJ. Notemos que aqui temos implicitamente uma somatória em I e uma somatória em J. Quando fixamos I em 1 e varremos J de 1 até 3, esses produtos internos dos vetores que sobraram, que são estes, terem um que sobrevive e o resto vai para zero. Por quê? Devido à propriedade que nós temos aqui. Se fixamos I em 1 e J vai variando de 1 até 3, o único que vai sobreviver é quando I é igual a EJ igual a E1. E1 com E2 vai morrer. Então, nessa somatória, o único que sobra aqui vai ser U1 V1 por E1, produto interno com E1, mais U2 D2, E2 E2, mais U3 V3, E3 E3. Todos estes, cada um deles vale 1, pela propriedade que nós indicamos aqui. Então, o resultado era aquilo que nós já conhecemos desde criancinhas, que é o I VI, somatória de I igual a 1 até 3. Aqui coloquei a somatória só para ir acostumando a vista, mas ela, de fato, é necessária. Não precisava colocar esse termo. Tem um ponto importante que é frequente que a gente se esqueça dele. Todo mundo já sabe que quando eu quero fazer o produto interno de um vetor A com um vetor B, o que eu faço é o produto dos componentes da base, todo mundo somado, o que acabamos de ver aqui. Só que, atenção, essa operação só vale quando estamos trabalhando em uma base ortonormal. Se a base não fosse ortonormal, estes produtos que nós encontramos aqui não seriam um delta de Kronecker e apareceriam coeficientes que chamamos de G e J aqui. Então, cuidado, dependendo da base que nós estamos utilizando para a representação, a somatória do produto dos correspondentes coeficientes não indica o produto interno de um vetor. Ok? Só esse assunto para lembrar. Aqui, como nós estamos trabalhando com bases ortonormais e não sairemos dali a menos que especifiquemos, está tudo certo. Porém, é bom lembrar disso. Agora, outra questão que vale a pena notar. Então, eu vou trocar aqui de página. Estamos basicamente indicando que dado um vetor U, produto interno com um V, isto é a mesma coisa que o I VI. Ah? Tomando já por notação que isso é uma somatória de I igual a 1 até 3. Ponto importante para notar. Vale a pena, digamos, observar o seguinte. Os coeficientes, estes coeficientes, componentes, dependem da base. Troquei a base, troca o componente para poder determinar o IV. Mas o que é notável é que o produto interno de U com V é este número, é independente
da base. Essa é uma questão interessante a notar. Não é óbvia esse resultado. A gente está acostumado com ele às vezes, mas não é. O número produto interno de U com V é um invariante da base, embora que os componentes de cada vetor sejam dependentes dele. Ok? Então, aqui nós chamamos de... basicamente, estamos dizendo que isto é a notação vetorial, né? Notação tensorial, como chamamos de notação compacta ou notação vetorial nesse caso. Aqui estamos falando de uma notação inicial, ou muitas vezes chamada de Einstein. E isto aqui também pode ser colocado da seguinte forma: V1, V2, V3, ou também U1, U2, U3 por V1, V2, V3. Isto aqui também colocado como matriz de componentes de U transposta pela matriz de componentes de V. Quando colocamos um colchete, né, estamos indicando componentes de U e de componentes de V numa determinada base. Então, essa operação com números vai dar sempre o mesmo número que estamos aqui indicando, tanto o produto do vetor U com V, que dá um número, norma de U, norma de V vezes cosseno do ângulo, ou na notação inicial, somatório de U e VI, ou essas operações matriciais que estou indicando também no quadro. Tudo isso é possível. Ok? Há muitas vezes, embora nós devemos resaltar, digamos, notar que não devo confundir isto com o vetor U. Ou seja, colocando aqui bem claramente, o vetor U não é esta terna de componentes U1, U2, U3. O vetor U é igual a U1 é 1, mais U2 é 2, mais U3 é 3. E o que sim eu posso dizer é que o vetor U tem componentes numa base que é igual a U1, U2, U3. Está claro as distinções? Parece uma sutileza, mas isso é importante, porque depois poderei ter posso ter um único vetor e diferentes escolhas de base para representá-lo, com diferentes componentes. Então, o ponto que eu quero chegar é, isso tem um impacto muito grande na nossa interpretação de resultados que veremos em muitas outras entidades mais complexas, como tensão, deformação e blá, 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 é que devo distinguir componente do própria entidade. Mudando a base, as componentes dessa entidade mudam, mas a entidade não muda. O vetor velocidade de uma partícula, posso ter um monte de bases para representar com um monte de componentes, o que significaria diferentes alternativas de matrizes para representar essa velocidade, mas continua havendo um único vetor velocidade do mesmo ponto. Ok? Aqui comentamos que tudo isto podemos chamar de notação matricial. Trocar de página. O produto por escalar é simples. U igual a alfa V. Já formava parte de uma das operações binárias desse espaço vetorial. Depois, no fato de trabalharmos com o espaço euclidiano, apareceu o produto interno. Então, aqui dizemos um beta igual a VU.
com todas as definições que já tratamos. E agora vamos fazer aparecer um terceiro caso, que é o produto vetorial. O produto escalar, por um escalar, digamos um vetor, e transformava um segundo vetor, que era a amplificação, né? Uma variação de tamanho do primeiro. O produto interno é uma operação entre binária, que pegava dois vetores e otorgava a esses dois um número. O produto vetorial toma dois vetores e, através do produto deles, montamos um terceiro vetor. E esse produto, chamado também produto cruzado, vocês já conhecem, é aquele que me permite definir um vetor W como o produto vetorial ou o produto cruzado de U com V. E esse sujeito, ele está definido de maneira tal que o tamanho do vetor resultante, ou seja, a norma dele, é igual ao tamanho de U vezes o tamanho de V, norma euclidiana, vezes o seno do ângulo θ que existe entre esses dois. Tem que existir a característica, desculpem, eliminem essa frase. O resultado desse vetor W é que ele é perpendicular a U, de maneira tal que o produto interno de W com U é zero, assim como o produto de V com W é zero. Em outras palavras, o vetor resultante é perpendicular a U com V. A representação gráfica desse produto vocês já conhecem. Vamos montar aqui um vetor U, um vetor V. Montamos aqui um ângulo entre esses, vamos chamar de θ. E o produto de U com V gera um terceiro indivíduo aqui, que vai ser perpendicular ao primeiro e perpendicular ao segundo. E o vetor W, que estamos indicando ali. Ele vai seguir uma outra propriedade, que é a regra da mão direita. Que agora, para ser regra da mão direita, você tem que ver aqui o vídeo, né? É o conceito da forma com que giramos uma rosca, né? Uma rosca direita. Então, giramos assim, o sujeito vai para cima. U vezes V gera um vetor W com um tamanho definido ali, perpendicular a U e a V, e orientado na direção positiva de U com V. Né? De maneira tal, portanto, que, como consequência disto, o produto interno com V é igual a menos V produto interno, produto cruzado com U. Produto vetorial com U. Então, se invertemos a direção do produto, teremos o mesmo vetor, só que apontando para outra direção. Então, estas aqui vão corresponder às definições de esse produto. Aqui temos um conjunto de exercícios que indico para vocês. Não, antes. Produto misto. O produto misto é aquele que me diz que posso obter um número alfa que está dado pelo produto interno de um vetor W operando sobre um segundo vetor que estava dado pelo produto de um U com V. U com V dá um vetor, esse vetor produto interno com W dá um número. Agora temos que interpretar o que isso significa. Então, para isso, eu vou montar aqui
Vou trocar aqui a notação para facilitar nossa interpretação. Eu vou chamar aqui de um vetor A. Ok? Então, no nosso desenho, vamos a colocar um vetor U. Tomemos também um vetor V. E um terceiro vetor que eu vou colocar aqui como A. Então, quando nós calculamos, primeiro, o produto U com V, o produto interno, produto vetorial com V, isso gera um vetor W. Aqui no nosso desenho, U com V, isso identifica um terceiro sujeito, que chamamos de W, aqui, e que ele era perpendicular a este e perpendicular a este. Ok? Depois, teremos que passar a calcular o número alfa, que é o produto GA, produto interno com o W. Enquanto no primeiro, este número que está aqui correspondia à norma de U pela norma de V pelo seno do ângulo θ que existia entre U e V. Então, aqui nós teríamos este fulano aqui. Depois, nós passamos a gerar o produto interno entre A e W, onde aqui vamos destacar um ângulo alfa. Então, isto corresponde a o tamanho de A pelo tamanho de W pelo cosseno do ângulo alfa entre W e A. Então, automaticamente, substituindo um com o outro, o resultado que nós teremos aqui será o tamanho de A pelo tamanho de U pelo tamanho de V pelo cosseno do ângulo alfa e o seno do ângulo θ. Parece um tanto esquisito, é verdade, mas tem uma interpretaçãozinha geométrica extremamente útil. Professor, Sim. só uma dúvida. Você usou a notação alfa ali para definir o produto misto. Não é o mesmo no caso, né? Foi ruim. Vamos chamar aqui de... Concordo contigo. Não foi uma escolha feliz. Então, vamos trocar aqui por um beta. Beleza, só para tirar a dúvida mesmo. Não, bem feito. Então, olhemos... Aqui tem uma interpretação geométrica que, para além da, digamos, da utilidade para lembrar o que está acontecendo, terá também depois uma interpretação física muito importante para a nossa área em mecânica do contínuo, porque vai ser utilizada para poder medir e ter uma métrica sobre variação de volume de diferenciais dessa grandeza, de diferenciais de volume. Então, vejamos o que acontece quando nós fazemos, qual é a interpretação do vetor ômega, né, do vetor W. Ele é dado pelo tamanho de U, pelo tamanho de V, pelo seno do ângulo θ. Então, se eu limpo aqui um ângulo θ para não incomodar, né, eu vou colocar o θ aqui, isso equivale a fazer uma linha aqui, outra linha aqui, paralela a U e W, né, e verificar que, perdão, isto, se eu projeto V sobre U, né, para girar aqui um ângulo de 90 graus, isso corresponde a pegar V pelo seno do ângulo θ. Então, esta altura aqui permite calcular tamanho de U pelo valor tamanho de H. Isso gera a área do paralelogramo, né? Que nós temos como base aqui circunscrita nestas duas linhas cinzas, de acordo? Então, em certa forma, o que estamos calculando aqui é uma área desse paralelogramo, e tudo isto que está aqui é um número
que indica essa área. Então, o tamanho de W é igual à área do paralelogramo. Está claro? Por outro lado, quando fazemos a projeção A vezes cosseno de alfa, estamos projetando aqui. E aqui vou chamar de H, vou chamar de... Então, aqui vou chamar de H1, este aqui de H2, outra altura. Estamos multiplicando uma área por uma altura, gerando agora um volume. E volume de quem? É o volume deste paralelepípedo que nós teríamos aqui. É um cubinho torto. Tá feia a minha perspectiva, mas acho que deu para entender, né? Este sujeito me gerou este volume, V, que corresponde a toda esta conta. É igual àquilo que nós chamamos aqui de V. Então, esse número beta, que especificamos genericamente, tem uma interpretação geométrica do volume circunscrito pelo paralelepípedo, aliás, volume do paralelepípedo circunscrito, perdão, vamos de novo, o volume do paralelepípedo cujas arestas são os vetores U, V e A. Alguém gostaria de comentar alguma questão? Por que isso vai ser particularmente interessante para nós? Vejam que eu quero falar de corpos deformáveis. Então, quando pego uma peça e eu entorto ela, bom, terá pedaços dessa peça que se deformam pouco, pedaços que se deformam muito. E se eu segmento ela num monte de pequenos cubinhos, e depois analiso o que acontece com as arestas desses cubinhos, eu posso, através de uma conta similar a esta, poder saber qual é o volume inicial, qual é o volume final desses cubinhos. E claro, que depois eu vou querer levar o tamanho desses cubinhos ao limite para zero. Então, falar de diferenciais de cubinhos, né? Para poder realmente fazer referência localmente ao que está acontecendo nele. Mas, sem dúvida, essa operação será uma operação extremamente útil para nossos interesses particulares. Aqui, para praticar, vou lançar aqui tenho anotado um conjunto de exercícios que está dado como sugestão para vocês fixarem estes conceitos. Então, são exercícios algébricos, não estamos fazendo números, não, por enquanto. Então, provar que U vezes V é igual a o vetor zero se alfa igual a... Perdão, se U é igual a um múltiplo de V. 2, que alfa U vezes V igual a U vezes alfa V igual a alfa UV. 3, vou colocar aqui embaixo, 3, que U vezes A mais B igual a U vezes A mais U vezes B. 4, que A produto interno U vezes V é igual a A produto cruzado com U, produto interno com V, perdão, aqui,
É bem interessante. E, finalmente, que é a mesma coisa que V vezes A, produto interno com. Então, posso fazer permutações de qual é a ordem, mas não é qualquer ordem que posso fazer isso. Ok? Isso tem a ver, inclusive, com uma relação de volume. Vejam que se aí inverto uma ordem, faço o produto vetorial com V, que gera nesse caso W, e W faço o produto interno com A, consigo gerar um número positivo que corresponde ao volume do paralelepípedo. Entretanto, se faço V produto vetorial com U, o W aponta na direção contrária. Nesse caso, quando faço o produto interno com A, o valor resultante vai ser um número negativo. E já não posso, portanto, atribuí-lo a volume daquele paralelepípedo. O número será igual, porém terá um sinal diferente. Então, essa troca de sinal poderá significar, por exemplo, de certas inconformidades que teria depois na descrição de um processo de deformação, como se pegasse um volume e depois conseguisse colapsar o volume para zero e passá-lo para um volume negativo. Claro que, obviamente, fisicamente isso é impossível, mas algebricamente sim. E teria que me precaver frente a essas circunstâncias. Notaram o pequeno detalhe? Nessa operação, se troco a ordem U por V ou V por U, o número resultante troca de sinal e a interpretação se modifica. Muito bem. A menos que vocês me parem para fazer perguntas, a minha tendência é avançar. Então, não se acanhem em lançar dúvidas, mesmo que quando você tem uma dúvida, nunca se tem a certeza de se essa dúvida procede ou não procede, mas é a natureza da própria dúvida. Por favor, trabalhem com ela, que aqui estamos para isso. Muito bem. Aqui nós definimos, volto aqui, desculpe, né? Nós definimos o produto cruzado e o produto misto sem uso de conceito de base. Observem que esta definição não utilizou qualquer base arbitrária que venha escolher para falar dos vetores U, V e A. Então, ela prescindiu da definição de base. Entretanto, na hora de fazer contas, é comum que faça essas contas utilizando uma base. Então, qual é a cara desse produto cruzado e misto quando trabalhamos com componentes em uma base arbitrária? Isso que eu pretendo falar agora. No caso do produto interno, já conhecemos. Eu digo que A vezes B igual a AI B. Não tenho mais do que fazer. Agora, quando estamos trabalhando com, vamos colocar aqui, produto vetorial, aqui temos que tomar alguns cuidados porque é menos direto. Então, notemos, por exemplo, que quando admitamos aqui uma base E1, E2 e E3 arbitrária, para poder falar de, sei lá, vetores arbitrários, A ou B, né? Então, o próprio produto vetorial de
dos vetores da base, quando dizemos que uma base ordenada em forma positiva, teremos a seguinte característica: o produto de E1, produto vetorial com E2, graficamente percebemos que é o próprio E3, pela própria definição, porque é perpendicular a E1 e E2 e segue a regra da mão direita. Né? O E2 com E3 me dá E1. E E3, E1, E3, E1 dá como resultado E2. Ok? Também podemos notar que se eu troco a ordem, naturalmente teremos que E2, E1 igual a menos E3, que E3, E2 igual a menos E1, e E1, E3 igual a menos E2. Bom, aqui o tiozinho está feito com um tique, sabem que se trata de um pequeno tio embaixo, né, para distinguir os vetores. E, finalmente, teremos a outra situação clara. E1, produto vetorial com E1, dá como resultado 0, E2 com E2, 0, e E3 com E3 é 0. Vetor 0, né? São aí todas essas opções de produto que nós podemos ter. Aí fica um tanto trabalhoso. Então, para poder tornar isso uma expressão compacta e até mesmo uma espécie de codificação, se utiliza um símbolo conhecido como símbolo de Levi-Civita, que tem esta propriedade, é um camarada com 3 índices, E, I, J, K, que esse sujeito tem 3 opções. O resultado desse símbolo, em função dos seus subíndices, é o número 1, se a ordem dos índices está deste formato. 1, 2, 3, ou 2, 3, 1, ou finalmente 3, 1, 2. Que é o que acontece na primeira coluna aqui. 1, 2, 3, 2, 3, 1 e 3, 3, 1, 2. Tá? Que sempre seria o produto ordenado. E1 com E2, E2 com E3, E3 com E1 e assim por diante. Tá? Agora, dá negativo se invertemos algum deles. Então, se a ordem dos índices agora está, por exemplo, 2, 1, 3, ou 3, 2, 1, ou finalmente 1, 3, 2. E dá 0. Outra, se índice repetido. Se algum dos dois índices está repetido, esse símbolo vale 0. E dessa maneira, quando nós fazemos o produto aqui, U dado por UI e I, e um vetor V com VJ e J, e queremos fazer a partir dali o produto vetorial de U com V, isto corresponderia a fazer UI e I, produto vetorial com VJ e J. E, devido à linearidade da operação, isto corresponde a fazer uma somatória em I da somatória em J, que eu prescindo de escrever. Então, ficaria UI VJ de EI vetorial, perdão, aqui, vetorial EJ.
E como aqui I e J vão ser varridas de 1 até 3, teremos as 9 opções que nós desenhamos aqui. Ok? Temos 9 termos ali envolvidos. E a partir dali é que nós podemos utilizar esse teste, porque se vocês abrem isto explicitamente, isso que está ali pode ser escrito em forma sucinta através do uso desse símbolo que acabamos de definir. Isso estará dado como uma somatória em I, da somatória em J, de E, I, J, K, E, K. A rigor, isto aqui, vamos a observar que teremos, nesta última expressão, a repetição do índice em I, a repetição do índice em J e, finalmente, uma repetição do índice em K. Então, para que isto funcione corretamente, nós teremos pela regra da repetição, aqui teremos de I igual a 1 até 3, da somatória de J igual a 1 até 3 e da somatória de K igual a 1 até 3 destes coeficientes. O I, PJ, EIJK, EK. E aí vai ser, vou copiar isto, aqui fica como tarefa de vocês, abrir todas as componentes da somatória, essa que está aqui, e verificar que o resultado é igual a esta operação que eu vou colocar aqui. Vou dizer que, em termos de componentes, U, V, é a operação de determinante, e vou colocar aqui aspas, porque essa é a operação de determinante mais o formalismo de sequência de operação, né? Não é o correto conceito de determinante matemático, sino lembrar a regrinha, vamos chamar assim, seria a regra do bolo do determinante, né? Não é a operação de determinante, por isso coloquei aspas. De esta matrizinha, de aqui vou colocar E1, E2, E3. Aqui vamos colocar componente U1, U2 e U3, e aqui V1, V2, V3. Então, quando fazemos a tal regrinha de operação de determinante, onde tomamos E1, que multiplicava U2 por V3 e menos U3 por V2. Depois, menos E2, que multiplicava U1 por V3 e U3 por V1, e assim por diante. Então, essa sequência me dá uma somatória de termos aqui que tem que ser igual a esta que está aqui. E isso que eu quero que vocês verifiquem. O produto triple, agora, vejam que o resultado deste produto vai dar componentes. Quais são as componentes? Componentes CK, com K de 1 até 3. Claro, porque o produto de U com V dá um vetor. Então, os resultados são coeficientes que multiplicam elementos da base. Agora, quando faço o produto desse vetor resultante com o terceiro vetor, que era aquele A, então, aqui teríamos o caso de um produto triple. Então, pego A, produto interno de U com V, que era aquilo que nós tínhamos colocado antes. Agora, em termos de componentes, vai ser igual, de novo, essa operação de determinante, entre aspas, onde aqui colocaremos as componentes de A. Então, aqui teremos A1, A2, A3, V1, V2, V3 e, desculpe, U1, U2, U3, V1, V2, V3. E o resultado aqui é um número.
que correspondía ao volume, né, daquele paralelepípedo circunscrito pelas arestas que correspondiam aos três vetores U, V e A. Então, isto aqui também vou solicitar que vocês façam a conta, abrir, para conferir. Uma alternativa que eu sugiro fortemente é começar a brincar com o MATLAB, que nós vamos acabar usando. MATLAB, Python, qualquer ferramenta dessas, que me permita fazer rapidamente algumas operações e ir conferindo numericamente e internalizando o entendimento dessas operações. Então, um pouquinho algébrico, lápis e papel, nada melhor do que isso. E depois atribuo valores e começo a brincar com o MATLAB para poder fazer essas operações. Quanto mais avancemos, mais vai ser útil a utilização dessa ferramenta. Mas, de novo, MATLAB, Python, qualquer ferramenta dessa natureza, matemática. Bom, por enquanto, é o que temos, o que nós precisamos do ponto de vista de vetores. Agora, discutiremos uma outra entidade conhecida como tensor. Alguém gostaria de fazer alguma pergunta neste momento, antes de... Embora é tudo uma sequência. Agora, quando falemos de tensores, não é que abandonamos vetores, muito pelo contrário, utilizaremos dele intensivamente, mas é agregar mais um conceito em cima dos anteriores. Então, tudo isto, no máximo, estamos, digamos, limpando pauta, mas tenho certeza, todo mundo, de uma forma ou de outra, já viu tudo que acabamos de falar. Estamos colocando as coisinhas em uma ordem sistemática. Este ponto que vamos a colocar a seguir, talvez seja o primeiro diferente para alguns, para outros não, dentro do que foi visto em graduação. A definição dele começa um tanto abstrata e um pouquinho esquisita no início para poder entender. Depois veremos que a natureza dele é muito mais simples do que aquilo que nós pensamos, ou que dá a impressão no início. Vamos a definir o tensor de segunda ordem, já veremos por que estamos referindo essa aclaração aí de ser de segunda ordem, como uma transformação linear, um operador, vamos chamar assim, um tensor é um operador ou transformação linear de vetores em vetores. Matematicamente, para tudo esse palavreado ali, que fica um tanto estranho, os matemáticos gostam de compactar as coisas, né? Então, eles colocam toda essa frase da seguinte maneira: define um tensor como um sujeito e ele coloca uma letra negrita maiúscula. Aqui eu não tenho outra opção senão denotar como um camarada maiúscula com dois tiozinhos embaixo. E ele aí coloca dois pontos. O que esse cara faz? Esse sujeito pega um vetor que está dentro da caixa que chamamos de V, que era um espaço vetorial V, e me joga dentro de um outro vetor dentro da mesma caixa. Ele transforma esse vetor. Por isso digo que é uma transformação linear. Ele modifica o vetor. Pensemos assim. Eu tenho um vetor U e opero ele através de um tensor S. Então, S opera sobre esse vetor U e o resultado é um vetor V. E o que esse sujeito faz sobre o vetor U?
ele rota ele e troca de tamanho. Então, este é o resultado. Esse U me dá o vetor V. Pensemos em termos de componentes para ver que isso pode ser um pouco mais simples daquilo que nós estamos aqui abstratamente observando. Imaginemos esse vetor U, dado em termos de componentes. Então, isso significa que nós teremos o componente U1, U2 e U3. E gostaríamos de fazer uma operação linear sobre essas componentes para me dar uma nova componente. Então, o que eu posso fazer de uma operação linear dessas três componentes? Olha, poderia pegar chamemos assim, um número A1 pela componente U1, mais um número A2 pela componente U2, mais um número A3 pela componente U3, para gerar um número que eu vou chamar de V1. Também eu vou fazer uma outra operação linear dessas três componentes. Então isso seria um B1, U1, mais um B2, U2, mais um B3, U3, igual a um V2. E agora eu poderia criar um C1, V1, perdão, C1, U1, mais um C2, U2, mais um C3, U3, igual a um V3. E se coloco isto em forma matricial, todo mundo vai coincidir que é o mesmo que dizer A1, A2, A3, B1, B2, B3, C1, C2, C3, operando sobre as componentes de U, que é U1, U2 e U3, e o resultado dá V1, V2, V3. Pois aqui claramente conseguimos identificar que isto corresponde àquilo que nós chamamos componentes de U numa determinada base. Isto é o resultado de uma componente de V em uma determinada base. E aqui suspeitamos que deverá ser a componentes desse camarada em uma determinada base. A gente não provou nada. Só que eu já estou contando o final da história para que a gente não se perca no meio do percurso. Esse é alguém que transforma o vetor U para me entregar um vetor B. V de... Né? Notemos que matricialmente é uma operação linear dos componentes de U que me geram as componentes de V. Por que não escolho definir as coisas desta maneira de pronto? Porque esta é uma representação específica para uma base. Se trocamos a base, esses números mudam. Entretanto, a operação deveria ser a mesma. Isto é, o tensor S, o vetor U e o vetor V, eles têm vida independente da base que eu escolhi para falar deles. E a operação está bem definida, sem necessariamente ter que falar de componentes desses operadores na base. Então, para que a gente não se confunda, eu vou continuar com esta notação abstrata por enquanto. Esta. E nós veremos depois quais são as consequências que nós temos nessa anotação, nessa apresentação, quando escolhemos uma base. Eu já contei o final do conto para que vocês vejam que, digamos, qual é a essência que está por trás, né? Ou, digamos, assim, a cara que esse tensor S tem. Que natureza ele tem quando dizemos que é um operador linear de U que me transforma num vetor V. Ok? Estamos escondendo por trás uma matrizinha de 3x3. Tá? Então, voltando à nossa anotação, antes, espera aí que eu estou perdendo que horário estamos. 15h15, tá? Temos tempo. Vamos trocar aqui de página. Então, voltando aqui à definição de tensor de segunda ordem, definimos então que esse sujeito
nós vamos anotar com uma letra maiúscula e 2 tiozinhos embaixo. Ele pertence a uma caixa. Essa caixa vou usar uma anotação aqui também que vocês vão encontrar no livro, às vezes um L caligráfico, alguma coisa assim, indicando operadores lineares que levam vetores em vetores. Tá? Então, também matematicamente é uma forma bem compactinha de dizer qual é a natureza desse sujeito e o que ele faz. Então, nessas anotações, como acabei de dizer, né, eles colocam assim, colocam um símbolo e diz que ele pega vetor da caixa e leva um outro vetor da caixa. Ok, até aí tudo certo. Ele é um operador linear. E é bem importante isso, nós vamos, todos os nossos... pausa aqui na nossa prosa. Por que estamos definindo esses sujeitos? Esses sujeitos algébricos vão ser as caixas onde nós vamos colocar a nosso significado físico de tensão, de deformação. No caso de tensor de elasticidade, vai ser uma caixa maior ainda, vai ser um sujeito que não é de 3 por 3, sino de 3 por 3 por 3 por 3, tem 81 componentes. Então, uma entidade algébrica ainda maior, mas já chegamos lá. Então, aqui, basicamente, esse sujeito que estamos trabalhando aqui vai ser um invólucro, né, para colocar ali dentro a informação de tensões e deformações. Por isso, a tensão que nós queremos trabalhar aqui. E além de vários outros indivíduos. Né? Eles dizemos que um sujeito que opera linearmente, por quê? Porque se toma um tensor e ele opera sobre o vetor que é a soma de A mais B, essa é a mesma coisa que operar sobre A, mas depois operar sobre B. E se pego esse operador de alfa A, é a mesma coisa que alfa por operar sobre A. Então, essa era a regrinha de linearidade que eu preciso. Vamos a falar de um tensor zero. É aquele tensor, que, operando sobre V, é igual ao vetor zero para qualquer V que se encontre dentro da minha caixa. Então, ele explode o vetor V. Anula ele. Não interessa qual é a orientação que tenha, ele pega o vetor e transforma ele no vetor zero. Então, o que dizemos que este sujeito, né, o S, é o próprio tensor nulo. E existe um tensor identidade que tem a característica denotado usualmente com I, às vezes um negrito também, um grande negrito, então esse sujeito I, ele é tal que multiplicado por um vetor V dá igual ao próprio V, não interessa que vetor V estamos tomando. Esta notação aqui, para quem não está habituado, significa para todo vetor V pertencente a V. Então, não interessa, tem uma caixa, e o tensor S multiplica qualquer vetor dessa caixa, o resultado é zero, então esse camarada que estava aqui era o tensor zero. Se o tensor que eu estou operando multiplica V e o resultado dá V, não interessa qual era o V que estou tirando da caixa, então esse cara que está aqui é o tensor identidade. Ok? Existe um conjunto de tensores bastante importante que está associado à seguinte operação com vetores. Então, vou aqui abrir mais uma folhinha. Esse camarada é novo. Produto tensorial de vetores. Sujeito novo.
Vamos a tomar un vector A y un vector B, e vamos a definir o seguinte produto. A, produto tensorial com V. O resultado disto é um tensor que vamos chamar de S. E como todo tensor é capaz de operar sobre um terceiro vetor. E vamos dizer o seguinte, que o produto de A, vamos colocar assim, esse tensor S operando sobre um W. Aqui, desculpem, aqui errei na anotação, né? Não é B, é B. Ok, agora sim, tá? Tínhamos um vetor A, um vetor B. O produto tensorial de A com B gera um tensor. Agora vamos entender o que significa isso. Esse resultado, esse tensor S, também vou tirar trocar o nome aqui, senão para falar dele me resulta complicado. Vamos chamar de T. O tensor T, operando sobre um vetor C, que seria a mesma coisa dizer que A tensor B, operando sobre C, dá a mesma coisa, dá como resultado um vetor, porque um tensor vezes um vetor dá um vetor, e esse vetor quem é? Dizemos que é C, produto interno com B na direção de A. Aí vocês vão dizer, meu Deus, e agora? O que nós estamos fazendo aqui? Bom, pela conta que está aqui, geometricamente, significa dizer o seguinte, que se nós temos um vetor A, vou colocar o A aqui embaixo, A, temos um vetor B, nós podemos chegar a um tensor T que é igual a A tensor B. Bem, logo veremos o que esse sujeito é capaz de fazer. Mas ele me diz o seguinte, que quando nós operamos esse sujeito como um tensor aqui. Vou colocar aqui um B, e aqui vamos colocar um C. Pela conta, o resultado desta operação, deste tensor T, operando com o vetor C, sendo o tensor T o produto tensorial de A com B, é alguém que faz C, produto interno com B, então este produto interno me dá um número, e esse número é colocado na direção de A. Então, o resultado disto é um vetor W que tem essas características. Ele projetou isso sobre A. Vamos a colocá-lo isto de forma diferente a ver que resultado tem. Porque por enquanto está oscuro e eu entendo por quê. Esta é a definição. Vamos voltar aqui, definição. Vou clarificar isso mostrando componentes. As componentes de A, numa base arbitrária, poderíamos colocá-lo aqui como A1, A2, A3. As componentes de B é igual a B1, B2, B3. Quando nós fizemos A vezes B como produto interno, o resultado também podia ser escrito como deitando o vetor A1,
A2, A3, e multiplicando matricialmente, não deitando o vetor, deitando a matriz de componentes do vetor A naquela base, e mantendo o B de P, né? As componentes de B, então B1, B2, B3. Se nós fazemos um produto matricial, dava como resultado o quê? AI, BI. Perfeito. Isso foi o que aconteceu no caso de um produto interno. Agora, o que é esse tal produto tensorial? Então, olhamos aqui. Se eu digo, quem será esse A tensor B? A tensor B. Eu vou pegá-lo em termos de componentes. Em termos de componentes, é inverter a operação, deixar A em P. Aqui vou me dar mal, porque eu não vou ter espaço para descrever. Então, com licença, eu vou copiar isto. E agora seguimos. Então, isto vai ser manter o vetor A em P. Aliás, de novo, não o vetor, sino as componentes do vetor numa base. Então, vou ficar A1, A2, A3. E fazemos o produto matricial com B1, B2 e B3, matrizinha deitada. Então, o que nós estamos fazendo ali estamos fazendo A vezes B transposta, né, as componentes. Enquanto no primeiro... Opa, o que aconteceu aqui? Será que acabou minha bateria aqui? Ah, sim. Ixi, vão ter que me dar um minutinho. Como vocês veem, acabou aqui a bateria da canetinha. Ele não vai querer escrever. Vamos ver aqui. Um minutinho. Então, vocês notam que se agora faço o produto matricial de A em P com B deitado, isso vai gerar uma matriz de 3x3, contrário ao caso anterior, onde colocava A deitado com B em P, que gerava uma matriz de 1 por 1, ou seja, um escalar. De acordo? Então, enquanto o produto interno podia ser representado por matriz A transposta por B em P, né? Gerando um número que era o produto interno, agora vou criar um sujeito bem maior, né? cuja descrição em termos de componentes é uma matriz, e que pode ser dado por esse produto matricial de A em P com B deitado. E vamos ver que quando operemos, encontraremos a definição que coloquei ali no quadradinho assim. Só um minutinho. Ele carrega rápido, mas preciso descansá-lo ali. Vamos ver. 10%. Vamos avançando um pouquinho. Então, isto que está aqui gerará, aqui é facilmente verificável que é A1, B1, A1, B2, A1, B3, A2, B1, A2, B2, A2, B3 e finalmente A3, B1, A3, B2, A3, B3. Agora observem o que resulta se decido fazer a seguinte operação. A tensor B operando sobre C. Mas vou fazer isso em termos de componente na base. Então, isso resulta em fazer quem? Vou colocá-lo aqui embaixo, um pouquinho mais embaixo para visualizar.
Então, pelo que seguimos, A tensorial B significa colocar A em P, então teríamos A1, B1, A1, A2, A2, B2, e aqui B1, B2, B3, e também já estou patinando com a cabeça aqui, né? Aqui é A3, né? Então, A3. E agora o resultado disto, que vai estar aqui, né? Eu multiplico por, vou colocar aqui em cima, por C1, C2, C3. Como é uma operação linear, tanto faz, né? Eu posso fazer A1 por B, A por B, e depois o resultado operar com C, ou posso fazer B com C primeiro, e o resultado operar com A. Observe então que se eu faço primeiro B com C, é basicamente fazer o produto interno de B com C. Aqui. E o resultado, que é um número, vai multiplicar as componentes de A. Ou seja, vai amplificar ou diminuir o vetor A. Ou seja, vai pegar B, produto interno com C, e o resultado vai operar na direção de A. Que é exatamente o que nós temos aqui embaixo. Nós teremos basicamente aqui a componente A1, A2 e A3, que multiplica o número dado por B, produto interno com C. Ajudou a visualizar? Então, qual é a diferença entre tudo isto que está aqui embaixo e isto que foi definido aqui em cima? A parte de baixo, embora se tornou visível, ela precisou de ter uma base de representação. Eu tive que definir alguma base, que não sei direito nem qual é, né? De E1, E2 e E3, para poder falar das componentes dessas entidades nessa base. Na definição de cima, não. Na definição de cima está algebricamente definida, sem necessidade dessa base. Por que essa separação é importante? Porque a definição da operação não exige que eu diga que essa base tem que ser ortonormal, ou se quer depois trabalhar, ter que trabalhar com coordenadas curvilíneas. A definição está posta e independe da base com que use para representar esses vetores, essas entidades vetoriais. Então, é bom ter esse conceito na cabeça, porque me facilita para depois poder fazer algebrismos necessários. Por enquanto, como estamos trabalhando com bases ortonormais, dada aquela definição e dada uma base arbitrária, tanto vale escrever a parte de cima quanto a parte de baixo. Está falando da mesma coisa. E ali na versão de baixo, que é de componentes, me facilita para visualizar, de fato, o que está por trás desse tensor que chamamos T, nessa definição. Ok? Agora vamos explorar um pouquinho esses indivíduos, né? Porque, como digo, eles vão ter um papel protagônico para alojar interpretações físicas que veremos na frente. Alguém gostaria de fazer alguma pergunta, comentário? Zero? Ranil, tudo bem? Tudo certo? Travou ali a imagem do Ranil. Leonardo, que você está na lista, aqui no topo da lista, estou te vendo. Tudo tranquilo? Não, tudo tranquilo. Só tentando ver para absorver depois isso aí tudo. Sim, está aqui. Não, parece tudo coisinha simples, mas tem que remoer. Luciano?
Por enquanto está tranquilo, professor. Mas, como o professor falou na aula passada, a gente tem que fazer um alteropolismo mental aí para esses conceitos ficarem bem fixados. Tem uma parte de fixação de memória, uma série de coisas. Porque depois começo a juntar os pedaços, né? E aí tem que estar fresca na memória para que ele aceite, o cérebro aceite as operações, né? Então, Isso aí. às vezes é mais memória que entendimento. Bem, peraí que tenho que colocar esse câmera. Enquanto falo, tenho que colocar para carregar, senão 15h40. Bem, veremos umas operações aqui a mais. O que nós chamamos de tensor T, então, é aquele operador linear que pega um vetor V e joga como resultado um W. Em termos de componentes, e agora veremos isso de uma maneira mais sistemática, ou seja, por enquanto falamos de componentes do tensor T mais para auxiliar a compreensão do que com uma dedução de que características têm essas componentes, né? Então, quando pensamos nas componentes desse tensor T, passemos a imaginar uma matriz de 3x3 com números dentro. Agora, a observação que eu quero mostrar é que, embora nós definamos, por exemplo, um tensor, vamos pensar A, como produto de por exemplo, um A tensor B, eu não consigo definir qualquer tensor arbitrário A apenas pelo produto de dois vetores A e B. Então, a ver como que coloco isso. Bem, vamos ver se eu aclaro aqui o que eu quero dizer com isto. Dados dois vetores A e B, o produto deles gera um tensor A. Por outro lado, se nós pensamos em todos os tensores possíveis, e coloco aqui, vamos pensar, as componentes de um tensor A, vamos pensar, as componentes do tensor A, igual a 1, 2, 4, 5, 7, 9, 3, menos 2, menos 1 e 2, as linhas e colunas dessa matrizinha são, em princípio, linearmente independentes, correto? Um cara genérico. Vejam que eu estou fazendo separação de matriz e vetor, né? Então, essa matrizinha de números comportam linhas ou colunas que são linearmente independentes. Esse seria o caso genérico. Entretanto, quando definimos um outro tensor, vamos chamar... Eu vou trocar aqui o nome dele, vamos pensar um T, esse T que estava aqui em cima, né? Então, quando definimos um tensor A como produto, por exemplo, de um vetor como 1, 2, 3, por outro vetor que é 1, 2 e 3 também, ou vamos trocar, sei lá, 2, 1, 4, automaticamente nós teremos que a primeira coluna é multiplicada por 2, então passa a ser 2, 4, 6. A segunda coluna é multiplicada por 1, é 1, 2 e 3. E a terceira coluna é multiplicada por 4, gerando, portanto, 4, 8 e 16, né? E 12. 4, 8 e 12. Então, o que significa? Claramente que os elementos que nós temos nesta matriz são todas uma repetição de uma mesma coluna, multiplicada por um escalar. Então, claramente, as colunas de todo tensor A, que está dado pelo produto de um A vezes um B, necessariamente não comporão
o caso genérico que nós temos aqui. Concordam comigo? Então, o que eu queria frisar com esta fala é que eu posso gerar tensores dado pelo produto vetorial de A com B? Sim. Eles compõem todo o universo possível de tensores? Não. Eu tenho que fazer algumas composições de tensores para poder chegar ao cara completamente genérico. Isso que vamos a verificar um pouquinho na frente. Mas entenderam qual é o intuito desta observação para torná-la... Eu queria torná-la bastante evidente. Dado dois vetores A e B, fazendo o produto adequado deles, produto tensorial, consigo chegar a um tensor. Mas a natureza desse tensor não é rica o suficiente. Esses tensores são tensores que chamam de posto 1. Por quê? Porque a composição desses tensores é tal que tanto linha quanto coluna é sempre um múltiplo do outro. Isso não corresponde a um tensor completamente genérico. Ok? Esse é um ponto que vale a pena já tê-lo em vista em função do que vamos ver a posteriori agora. Então, os tensores advindos do produto tensorial de dois vetores é um grupo muito útil de tensores, mas não compõe o universo completo deles. Tá? Aqui eu estou querendo carregar e um minutinho. Isso. Bem. Vamos ver algumas propriedades desses sujeitos. Vamos falar agora sim de componentes. Agora vamos a formalizar essa história das componentes. Então vamos a admitir que é dada. Imaginem que temos uma base ortonormal. Então aqui temos nossos três componentes E1, E2, E3, devidamente ortonormais e ordenadas. E admitamos que dispomos de um tensor T, que está dentro desse conjunto, dessa caixa que chamamos de operadores lineares. E temos um vetor V e um vetor U, ambos pertencentes à caixa dos vetores. E dizemos que podemos calcular o vetor V como o produto da operação de T operando sobre U. Ok? Agora, como temos uma base, podemos falar que V pode ser escrito como VI e I. E o tensor T opera sobre o U, que está escrito como UJ e J. E pela linearidade da operação, essa é a mesma coisa que somatória em J de o coeficiente UJ do tensor T operando sobre o vetor EJ. Agora vamos aproveitar e multiplicar em ambos lados da igualdade com o tensor EI. Então aqui vamos a Posso trocar aqui por uma questão de... Veja, vou fazer a seguinte troca de notação para facilitar a minha vida aqui e a compreensão de vocês. Vou somar, em vez de em I, vou somar em K. Eu sei que não tem a menor diferença, mas facilita para a minha compreensão aqui, já veremos. Né? Então, o V é igual a VK e K. Né? E agora, eu vou multiplicar ao lado esquerdo por o vetor EI, produto interno com o vetor V, que é igual a VK e sub K. E a direita da igualdade é a mesma coisa. Então, aqui colocaremos EI
produto interno com tudo isto que está compondo agora como UJ T tensor operando sobre EJ. Lembramos que temos aquela condição de ortogonalidade entre os versores, de maneira tal que quando nós operamos aqui, o I está fixo e o K vai caminhando de 1 até 3, então o resultado desta operação toda que está aqui é o próprio VI apenas. Por quê? Porque quando vou fazendo V1 é 1 por EI, mais V2 é 2 por EI, mais V3 é 3 por EI, somente quando algum 1, 2, 3 corresponde ao iésimo, então é o próprio V, o VI iésimo que estamos tendo à esquerda. E do lado direito, nós sabemos que isto aqui vou trocar. Ao lado direito vamos fazer assim, o J, e o que nós vamos colocar aqui dentro vai ser EI, produto interno com T, operando com EJ. Colocar as coisas na mesma cor para facilitar. Então aqui teremos EI, T, EJ. Ok? E aqui, observem que nós teremos um tensor operando sobre um vetor, que é J, dá um vetor. Esse vetor, produto interno com I, dá um número. Então, este resultado aqui é um número. E esse número vai ser chamado de T, I, J. Então, o que está aqui é um escalar. Resultado disto, portanto, será que o VI igual a UJ por T, I, J. É claro que aqui estamos dizendo que como temos índice J repetido, isto corresponde a uma somatória de J igual a 1 até 3. E claro que isso vale para I igual a 1 até 3, ou seja, em outras palavras, estamos dizendo, aqui, por exemplo, seja I igual a 1. Então, estamos dizendo que V1 é igual a T1, 1 por U1 mais T1, 2, V2 mais T1, 3, V3. Já se I igual a 2, aí teremos que V2 igual a T2, 1, U1 mais T2, 2, U2, aqui, desculpe, né? Que é U2 e U3, né? Em cima também... Ah, tá. Como? Aqui, né? Não sei se eu cometi o mesmo erro em outros lados, né? Estamos dizendo que V2, T2, 1, U1 mais T2, 2, U2 mais T2, 3, U3. E finalmente V3, T3, 1, U1 mais T3, 2, U2 mais T3, 3, U3. Ou em forma matricial, estamos dizendo aqui que V1, V2, V3 é igual a T1, 1, 2, fechando assim ao que chamamos de componentes do tensor T na base. Então, estamos dizendo que a componente T e J é dada por o produto de EI, produto interno com o tensor T, operando sobre o vetor EJ. Este é o resultado
que gera todas essas componentes do tensor na base. Ok? Bem, agora deveríamos completar isto para montar o que chamaríamos elementos da base do tensor, mas, dado o adiantado da hora, deixamos isso para a próxima aula. Como vocês veem, digamos, o caldo em si vai engrossando, não tanto pela complexidade do assunto, sino pela miríade de conceitos que um se relaciona com o outro. Então, por isso, a necessária leitura e pequenos exercícios que vocês têm que ir fazendo, vão olhando o material que está no livro, ou seja, claro, tem isto como estrutura, mas é necessária a leitura dos capítulos que vocês encontram no livro, porque obviamente que isso vai encher de outras proposições e questões, enriquecendo a compreensão do assunto e, obviamente, também gerando mais dúvidas que vocês podem trazer para a gente discutir aqui e dividir entre todos. Em relação, vou pausar aqui a gravação, a aula está fechada.